Frequência de saudação abertas, este é o episódio 21 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio A Noble for Sharon. Este episódio foi distribuído pela CBS All Access no dia 7 de fevereiro de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, no dia 8 de fevereiro de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o quarto episódio da segunda temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. Look, I'm a doctor, not an escalator. Spock, give me a hand. Olha, este é um episódio onde temos muitas frases bem-humoradas graças à engenheira Jet Reno. Mas eu gosto de uma fala do Saru pra Michael que é: como eu explico pra mulher que lutou pra poder respirar mais uma vez que eu venho de uma raça que se submete. Vamos pra resenha do episódio. O episódio começa com o Capitão Pike na sala de transporte da Discovery recebendo a número 1, seu primeiro oficial na USS Enterprise. A nave ainda está incapacitada. Ela relata as falhas que a Enterprise teve, as equipes estão trabalhando 24 horas por dia, dirigidas pelo engenheiro-chefe Louvier. De acordo com a número 1, a Enterprise é a única nave da frota estelar que teve algum problema. Pike atribui isso aos sistemas de comunicação holográfica, quanto aos quais o engenheiro-chefe o advertiu, e ordena que sejam removidos. Quando chegam no refeitório, Pike, a número 1, discute as alegações contra a Spock. Ela usou o tempo que a Enterprise ficou na doca espacial para investigar. Assim como o próprio Pike, a número 1 tem dificuldade de acreditar na ideia que o Spock era capaz de matar e acrescenta que a tripulação da Enterprise não tem conhecimento dos detalhes, apenas que ele está em apuros. Ele acrescenta que o comando da frota estelar colocou uma classificação de nível 1 no caso de Spock, um movimento incomum para um oficial de linha que levou a número 1 a fazer algumas escavações, cobrar alguns favores. Antes de olhar o que ela tinha a dizer, Pike pergunta por que ela iria ignorar os protocolos da Federação. Ela acredita que algo está errado nessa investigação e não pretende deixar essa sem uma boa briga, o que Pike concorda. Ele é chamado na sala de reuniões e ela fica lá tomando seu lanche no refeitório da Discovery. No laboratório da engenharia, o parasita fúngico multidimensional que tinha sido removido da Alferes Silvia Tilly fica dentro da câmara de quarentena. Paul Stamets comenta que deveria receber um nome diferente de May, que embora parecesse uma bolha sem forma, era uma das formas de vida mais sofisticadas que ele já havia encontrado. Era uma forma senciente e tinha intenções. A rede micelial não apenas conectava a vida, mas a continha. Tilly se pergunta em voz alta por que ela lhe parecia com May Ahern, levando-a a pensar na verdadeira May que conhecera quando tinha 14 anos. Tilly admite que foi uma criança estranha, com poucos amigos, e que ninguém, inclusive ela, acreditava nela mesma, mas May acreditou. Tilly acha que não era o tipo de amigo que May precisava, já que nem ela nem soube que May tinha falecido. Na sala de reuniões, Burnham informa que fez referência cruzada ao Anjo Vermelho com todas as formas de vidas, aladas e pássaros conhecidos na Federação, sem resultados. Linus, o Sauriano, após uma dificuldade inicial do trato universal, acrescenta que pode não corresponder a nada no universo conhecido, para o qual Keyla Detmer especula que pode não ser uma espécie, mas um indivíduo único. Fosse o que fosse, o oficial tático Jan Reese, aquele oficial oriental que fica na ponte, acredita que descobrir sua conexão com os sinais ajudaria a identificá-lo. A comandante Niam, a engenheira da Enterprise, imagina o que o anjo precisa. Quando perguntado sobre sua opinião, Saru pede desculpas. Ele está doente desde cedo lutando contra um retrovírus. Ou seja, Saru está resfriado. Naquele momento, Pike entra e ordena a equipe para as estações, dizendo a Detmer para estabelecer um curso e lhe dar as coordenadas. Ele ainda manda Saru ir descansar, visto que ele está mal. E ele ainda conversa com Burnham. Uma das informações que a número 1 lidera é a assinatura de dobra da nave que Spock roubou da base estelar 5. O curso passado para Detmer era para a interceptação desta nave. Pensando no seu recente encontro com Amanda, Michael acredita que não deveria estar envolvido em fazer contato com Spock, pois ela sente que o que fez com ele pioraria. Pike discorda, acreditando que enfrentar o que aconteceu com Spock não seria fácil e que alcançá-lo deve ser a prioridade. Naquele momento, a Discovery é violentamente retirada do subespaço. Correndo para a ponte, Pike ordena alerta vermelho e escudos levantados. O Ozekon relata que não pode levantar os escudos. As varreduras iniciais feitas por Michael indicam um campo de estase multifásico que interfere com os harmônicos do escudo. O leme de Detmer não responde, a nave está imóvel, como uma maldita mosca em uma teia, diz Pike, e Michael aponta a aranha, uma esfera gigantesca. Com base nos sensores, Michael declara que a esfera tem 565 km de diâmetro com uma massa de 6,39 vezes 10 elevado a 20 kg, o que mistura matéria orgânica e inorgânica. Linus acrescenta que a esfera tem pelo menos 100 mil anos de idade. A esfera não responde, mas está vibrando. O computador extrapolou que poderia soar com base na radiação ambiente. Seja o que for, a Discovery está presa. Pike ordena que Burnham encontre uma maneira de se comunicar com ela ou desativar a esfera. Michael reconhece sua ordem em Klingon. Pike pergunta, em francês, por que ela está falando
Klingon. Voltamos pra ponte. Pike entra numa cena de pandemônio total, onde a tripulação falando uma variedade de diferentes idiomas da Terra, norueguês, alemão, italiano, incluindo línguas não humanas como andoriano, sem contar o painel da Detmer, que parece estar em árabe. Bryce explica em galês que a esfera respondeu suas saudações, resultando na confusão. As telas do computador parecem estar sofrendo o mesmo problema. Burnham chama Saru para a ponte. Quando ele entra, Pike o recebe para a Torre de Babel, falando em hebraico, e a Michael o recebe falando em mandarim, e ela observa que Saru conhece mais idiomas que qualquer um na nave. Ele responde na mesma língua que ele é fluente em 94 idiomas. Burnham então explica em espanhol que o tradutor universal da nave foi infectado por um vírus de computador, traduzindo para diferentes idiomas. Trabalhando através das várias barreiras linguísticas, Saru aciona o tradutor de backup e permitirá que todos que falam inglês sejam entendidos. Saru resmunga, ninguém estuda outros idiomas, mas ele consegue consertar. Burnham acredita que pode remover o vírus da interface principal do tradutor. Saru oferece ajuda apesar da sua doença. Afinal, ela precisaria de um tradutor para operar o turbo-elevador. Vamos para a engenharia. Lá está a Tilly relatando que eles não foram afetados pelo vírus e que ela avisa se algo mudar. Pike diz para os Stamets que se eles não conseguirem sair usando o motor de dobra, terão que usar o motor de esporo. Ele ordena a Tilly que coloque a unidade online. E aí a comandante Jet Reno entra na sala cantarolando, relatando que o tradutor universal daquela sessão é Nomas. Ela menciona que o engenheiro-chefe queria que ela protegesse os sistemas de propulsão críticos, mas não achava que uma estufa fosse considerada crítica ou propulsora. Enquanto ela trabalha, conversa com Stamets sobre a confiabilidade da propulsão padrão de antimatéria e de lítio em comparação com o impulso dos esporos, zombando de Stamets por pensar que ele pode impulsionar uma nave usando cogumelos que eu pego para pôr na minha pizza. Stamets retruca com a comparativa limpeza e renovabilidade do motor de esporas em comparação com o motor de dobra tradicional, a ruína ecológica da mineração de lítio e as batalhas travadas para garantir seu suprimento, como a poluição quase destruiu a Terra 2 séculos antes que tudo fosse convertido em painéis solares. Reno observa que ela poderia consertar as coisas com fita adesiva. Tilly então perguntando se a May tinha algo a ver com a esfera. Stamets responde que uma criatura gigante do seu universo e um ser da rede micelial tinha tanto em comum quanto ele e o macaco da graxa, Reno. Reno acrescenta que também poderia consertar essa analogia com a fita adesiva. No computador central, Michael e Saru, agora falando em russo, isolam o sistema de comunicações e conseguem restaurar o sistema de tradução universal em todos os decks. Assim como Burnham relata seu sucesso para a ponte, Saru cai no convés, claramente doente com mais de um resfriado. O convés sacode violentamente. Burnham chama a ponte, perguntando se a esfera disparou contra eles. Ozakon relata que não, mas o vírus está se espalhando e causando sobrecarga nos conduítes GPS. Quando Saru quer voltar para a ponte, Michael o leva para a enfermaria. Voltamos para o laboratório da engenharia. Lá, a energia aumenta, liberando pulso de energia através dos relés locais. O computador sela aquele laboratório para conter os danos, mas enquanto o suporte de vida está operacional, Reno adverte que a energia poderia inflamar o oxigênio no ar e cozinhá-los como batatas fritas. Tilly sugere desviar a energia para algo que haja como para-raios. Reno acrescenta que a porta poderia funcionar como terra e dispersar a energia através da estrutura da nave, mas como transferir toda essa energia? Stamets sugere o uso de gás ionizado, já que ele usa mistura de argônio e xenônio nos recipientes cheios de esporos para evitar a deterioração. Reno segura o conduíte de transferência até a porta e diz a Tilly para acionar o interruptor. O surto de energia bate em seus pés e rapidamente desativa as luzes. Quando eles piscam de novo, Stamets verifica a Tilly, cujo cabelo estava à parte, em pé. Ela observa que sentiu como se fosse a segunda vez que foi atingida por um raio naquela semana. Eles então checam Reno, que estava lá desmaiada, e diz que teve um estranho sonho de tocar bateria para Prince. Stamets percebe que May escapou da câmara de quarentena, e a May se prende ao braço direito de Tilly e não o solta. Michael carrega Saru pelos corredores para a enfermaria, posteriormente com a ajuda do Capitão Pike. Na enfermaria, a expectativa é que a Dra. Pollard tenha uma explicação do que está errado com ele. Os exames mostram que Saru apresenta uma frequência cardíaca muito elevada, aumentando os níveis adrenais e aumentando a atividade neural. A quantidade de dor em que Saru estava deixaria a maioria dos humanoides inconscientes. Os gânglios de ameaça de Saru estendem-se, e ele relata que continua vendo flashes de luz ultravioleta, já que alpianos podem ver certas partes do espectro luminoso que humanos não podem. A Dra. Pollard pergunta se isso é comum, e Saru fica impaciente, a nave está em perigo. Finalmente ele admite, a condição é única para o seu povo e é terminal. Ele acredita que a esfera desencadeou o Vaharai, um processo biológico que sinaliza quando os Kelpianos estão prontos para serem abatidos pelos Baul, as espécies predadoras de seu planeta natal caminar. Saru observa que os gânglios de perigo estão inflamados, e isso significa que ele está perto do fim. Nesse estágio, ou são mortos pelo Baul ou ficam loucos. De qualquer maneira, Saru diz sombriamente que a morte dele é inevitável. Volta para o laboratório de engenharia. Tilly está lá com a May agarrada ao seu braço e é colocada dentro da câmara de quarentena. Stamets tenta entrar em contato com a ponte, mas as comunicações estão inativas. Reno indica que a maioria dos sistemas da nave também está desativada. Tilly começa a ficar tonto e observa que deveria estar com medo, mas não está, que May não quer lhe causar nenhum dano. Stamets pergunta se ela é capaz de ver May novamente. Tilly só pode responder que May era pegajosa e não calava a boca, mas achava que ela precisava da sua ajuda, referindo-se ao plano com o qual May se referia. Stamets percebe a partir dos exames que fez que
May está liberando um alucinógeno em Tilly, que está influenciando seu estado emocional, talvez para mantê-la calma. Vamos para a enfermaria. Burnham especula que se Saru acredita que a esfera desencadeou seu Vaharai, fugir dela poderia parar o processo. Pike lembra que isso significaria recuperar o controle primeiro. Os computadores não estão confiáveis e assim os sistemas primários podem começar a falhar, incluindo o núcleo de dobra. O suporte de vida também está falhando aos poucos. Se a esfera pretendia destruí-los, pergunta Michael, por que então o ataque é lento? Saru sugere a criação de anticorpos digitais, como um meio de retardar a progressão do vírus, mas isso levaria tempo. Ele se oferece para ir junto Burnham para o laboratório de ciências, observando que enquanto ele está morrendo, ele ainda não está morto. Eles trabalham juntos para criar os anticorpos, são capazes de retardar a progressão do vírus. Neste momento, o suporte de vida estável está em 47%. Aí temos aquele momento de conversa entre Burnham e Saru. Ela diz que ele não tem que passar por aquela aprovação sozinho. Saru admite que tem dificuldades em explicar para alguém Burnham como ele vem de uma raça que se submete. Como se esconder está em sua natureza, ele aprendeu muitas línguas, mas nunca compartilhou as suas próprias, por medo de expor o alienígena que ele é. Ele então pede um favor. Ele mantém registros pessoais detalhados desde que entrou na Frota Estelar e pede a Burnham que ajude a catalogá-los para que a primeira diretriz não se aplique mais ao seu povo, para que eles possam saber que poderiam ter o mesmo tipo de jornada que ele teve. Quando perguntado se gravou alguma coisa antes da Frota Estelar, Saru responde que sua vida começou quando ele recebeu o status de refugiado pela Federação na base Estelar 7. Ali, ele viu diferentes formas de vida de toda a galáxia, muitas com muito menos do que ele tinha, mas com sonho de algo melhor. Ele ouvia suas histórias que despertavam um sentimento empático dentro dele e o levou a se juntar à Frota Estelar para poder ajudar os outros como ele foi ajudado. Burnham o chama de a alma mais empática que ela já conheceu. A única ressalva para isso, no entanto, era que Saru não poderia voltar para casa. Antes que ele possa explicar por que, ele está desorientado por conta dos flashes de ultravioleta crescendo em força e frequência. Ele diz a Burnham que ele pode continuar o trabalho no laboratório e envia ela de volta para a ponte. Ozekun relata que a nave de Spock está atingindo o limite do alcance dos sensores da Discovery e mesmo com os sensores no máximo, eles não seriam capazes de manter uma trava nele por muito tempo. Os anticorpos digitais estão fazendo seu trabalho, mas o progresso é lento. Michael sugere que mesmo que não possa entrar em contato com a engenharia, alguém ainda deve ir até lá para ver se está tudo ok. Pike autoriza. Burnham se apressa em direção ao laboratório de engenharia, encontrando o selado. Lá ela vê que Stamets, Reno e Tilly estão presos dentro do laboratório e não conseguem nem alcançar o núcleo de dobra. E vê também que May se reconectou a Tilly. Quando Reno observa que eles não podem perguntar a May o que eles queriam, Stamets sugere que talvez eles pudessem, usando uma interface harmônica que ele usava para se interligar mentalmente à rede micelial. Assim, May falaria através de Tilly. Burnham de repente percebe que isso era o que a esfera estava tentando fazer também, usar o vírus para entrar no computador da Discovery como meio de comunicação. Saru é capaz de ver um padrão nas luzes ultravioletas que ele está vendo, como letras e uma frase. Ele percebe que não foi coincidência que ele começou a sentir os sintomas do Vaharai pouco antes de encontrar a esfera, porque não era uma criatura fazendo o primeiro contato. Na verdade, a esfera estava fazendo o último contato. Ela foi atrás da Discovery que estava morrendo. Na engenharia, Stamets configura a interface harmônica, mas o sinal é fraco. Reno sugere amplificá-lo com um implante cortical através da trepanação. Vamos fazer um buraco na cabeça da Tilly e enfiar o implante ali. Stamets pergunta sarcasticamente se ela planeja consertar isso com fita adesiva também, antes que Tilly fale. Ela acha que Reno está certa e que Stamets também pensa assim, então faremos isso juntos. A única coisa que Reno conseguiu encontrar foi uma furadeira elétrica, apesar de ela preferir um bisturi a laser. Stamets responde que é estranho que fazia a moda antiga, pede que Reno pegue o kit dos primeiros socorros para esterilizar a broca. Na ponte, Detmer é capaz de levantar os escudos, mas eles não estavam presos devido ao campo de estase. Ozekun relata as flutuações de energia. Reese detecta um acúmulo de energia dentro da esfera, gerando uma temperatura de 10.000 Kelvin e subindo. Pike pergunta se a esfera ativou as armas. Reese não detecta nenhuma assinatura de arma identificável, mas a temperatura interna agora era de 20.000 Kelvin. Pike ordena um desvio de potência não essencial para as armas, mirando o meio da esfera com torpedos fotônicos. Saru e Burnham entram e pedem a Pike para suspender o fogo. A esfera estava tentando se comunicar com eles, não destruí-los. Saru explica que Alpianos tem empatia na sua estrutura genética, que ele poderia sentir a esfera tentando falar com eles algo antes de morrer. Burnham o apoia. Com a nave de Spock a 6 minutos de deixar o alcance dos sensores, Pike diz a eles para continuarem falando, rápido. Saru exibe os padrões de luz ultravioleta que ele está vendo na tela e os corrige através do tradutor universal, mostrando uma infinidade de idiomas. A esfera estava tentando usar o computador da Discovery para se comunicar com eles, mas o sobrecarregou com informações. Se eles baixassem os escudos e permitissem acesso total, ele poderia interagir totalmente com os sistemas da nave. Pike suspeita que o desligamento dos escudos possa ser o que precisa para destruí-los, mas Saru é insistente, a esfera não quer matá-los. Na engenharia, Reno consegue fabricar um implante cortical amplificado, tentando preparar Tilly para o procedimento. Stamets pede a ela para cantar sua música favorita, e eles juntos cantam enquanto ele perfura o buraco na sua cabeça. Reno coloca o implante, e Tilly começa a falar com a voz de May, que se identifica como pertencente a uma espécie chamada Jaacep, que foi ameaçada por um intruso alienígena que começou a aparecer em intervalos aleatórios e danificar seu ecossistema. Stamets pergunta se eles estavam tentando ajudar a impedir uma presença destrutiva, ao que May responde
que Stamets era a presença destrutiva, através do seu uso do motor de esporos. May atravessou a rede micelial tentando chegar a Stamets, mas se ligou a Tilly assumindo a forma de May Ahern a fim de provocar a simpatia de Tilly e impedir que May enviasse uma mensagem para Stamets. Stamets diz a May que ele pode consertar o problema se ele deixar Tilly ir, mas ela se recusa, declarando que tem outros planos para ela. Quando Reno tenta separar May com uma tocha de plasma, o parasita se espalha envolvendo completamente Tilly. Na ponte, Burnham relata que a temperatura externa da esfera continua subindo, a mesma temperatura de um sol, indicando um possível colapso. Saru pede a Pike que lhes permita desempenhar seu papel em seu destino para garantir que ele seja lembrado. Pike adia sua decisão, mas ordena que Detmer se prepare para sobrecarregar o núcleo de dobra e ejetá-lo para destruir a esfera se as coisas derem errado, e se preparar para enfrentar a onda de choque resultante. Saru instrui Detmer a baixar os escudos. Bryce abre todos os canais de comunicação e Ozekun desvia toda a energia do computador para as comunicações. Os computadores da nave começam a receber os dados, operando a 120%. Seja lá o que fosse que a esfera estivesse enviando, Michael relata eles estavam recebendo a transmissão completa segundo antes da esfera explodir, mas Detmer não tem o controle sobre o Leme ou mesmo sobre a ejeção do núcleo de dobra. Saru comenta que a luz e a agonia de morte da esfera era como música, ao qual o pai concorda. Então se pergunta como eles estavam vivos para ver isso. Burnham relata que um nanosegundo antes da detonação, a esfera inverteu a polaridade do seu campo de estase para empurrar a Discovery para longe. Seu ato final foi salvá-los para que a sua história pudesse ser contada. Na engenharia, Stamets usa a tocha de plasma para abrir o parasita, que libera uma nuvem de esporos e ele consegue puxar Tilly para fora. E aí ele informa para Burnham que Tilly estava bem. Saru diz a Burnham que agora era a sua vez e ele pede para ser levado até os seus aposentos. A tripulação inteira da ponte se levanta observando enquanto Burnham ajuda Saru a entrar no elevador. Nos seus aposentos, Saru mostra a Burnham uma flor do seu mundo natal que cresceu a marcar a passagem das estações. Ele levou algumas sementes quando saiu de lá. Ele admite que esqueceu de quem era quando saiu, focado em ser apenas o melhor que é o piano da frota estelar. Bem, ele era o único. Até que tudo que ele se tornou foi definido pelo seu posto no uniforme. Michael diz que ele está errado. Ele encontrou-se entre as estrelas sua força e sua bravura. Ele salvou muitas vidas, incluindo a dela. Saru então diz que é hora, aponta a Burnham uma faca que é o piano que ele mantinha em uma gaveta, uma lembrança para podar suas flores, e pede a ela para usá-lo para cortar seus ganhos para que ele pudesse morrer em paz antes que a dor e a loucura dominasse. Ele agradece a ela, chamando-a pelo primeiro nome pela primeira vez. Michael se debulha em lágrimas e pergunta se isso era realmente inevitável. Burnham admite que Saru era como uma família para ela. Saru sente o mesmo. Burnham tomou o lugar de sua irmã Cyrano, que ficou em Caminar, e a lâmina teria sido dela, que ele a deixou sem dizer adeus. Ele pede a Burnham para prometer para ele que ela iria consertar suas relações com Spock. Se ela podia criar esse tipo de vínculo com Saru, ela poderia reparar seu vínculo com Spock. Michael promete que vai e levanta a lâmina para cortar os gânglios, mas antes que ela possa fazer isso, eles murcham e caem por conta própria. Saru está confuso, achando que deveria estar morto, e desabam em risadas aliviadas. Na enfermaria, a doutora Pollard diz a Saru que seus sinais vitais estão voltando ao normal e pergunta como ele se sente. Saru diz que nunca se sentiu dessa forma. O medo sempre foi o princípio orientador da sua vida, mas agora não há mais. Mais do que isso, ele sentiu força, sua própria força. A médica certifica que ele está apto para o dever. Apesar de falar 94 línguas, Saru diz para Burnham que às vezes palavras não eram suficientes. Michael diz a ele que as equipes científicas relataram que a esfera lhe deu mais do que apenas línguas, transmitiu memórias, tudo que ela havia experimentado em 100 mil anos. Seu legado continuaria vivo e o legado de Saru tem um novo capítulo. Saru acrescenta que é um capítulo muito estranho. O modo de vida dos Kelpianos sempre foi orientado para a morte e o papel que a raça Baú desempenhou nele, que eles conheciam como o grande equilíbrio. Isso tinha sido sua verdade central e Saru verificou. Isso está errado. Sobre a pergunta anterior de Burnham sobre por que ele não poderia ir para casa, Saru explica que prometeu a, então, tenente Philippa Georgiou, quando ela o resgatou, que ele apoiaria a primeira diretriz e não interferiria no destino do seu povo. Mas se eles aceitavam como verdade era de fato uma mentira, ele se pergunta o que significaria para os Kelpianos o seu mundo. Burnham encontra Pike na sua sala, revendo alguns dos arquivos históricos da esfera. Pike compara a informação da esfera aos manuscritos do Mar Morto e observa que os cientistas da Federação estudariam por séculos, mas ele ainda se pergunta sobre o custo. Michael responde que não lhe custará nada. A última coisa que a esfera tinha visto antes de sua morte foi a nave de Spock, e Michael rastreou sua trajetória além do alcance dos sensores. Pike chama a ponte e informa a Detmer que Michael passaria novas coordenadas, ordenando que planeje uma rota e não poupe os cavalos. Pike diz a Burnham que ele se certificaria que ela fosse mantida longe de Spock, mas ela diz que não importa seus erros, ela quer que Spock saiba que ela estaria lá por ele. Finalmente, no laboratório da engenharia, Stamets observa que era a hora de fechar a porta da rede micelial. Nesse momento, Tilly começa a ouvir a voz de May novamente. Stamets e Reno dizem que isto ainda era efeito do alucinógeno, mas Tilly diz que algo não está certo. Stamets e Reno começam a ficar atordoados, numa maior bad trip. Stamets diz a Reno para lhe dar um tapa forte no rosto, assim ele foca, vai até o kit médico, pega o hipospray e ele ministra a ele mesmo e a Reno uma dose de empedrezina. Eles voltam assim, mas percebem que Tilly se foi. Horrorizado, Stamets percebe que May a absorveu novamente. Fim do episódio. Vamos aos questionamentos e às opiniões.
Abemos número 1. Adorei ver a Rebecca Romijn como a número 1, que continua sem nome, apenas número 1. A atriz é loira, mas o cabelo castanho dela, a peruca, ficou muito bem. Antes que eu me esqueça, a Rebecca Romijn continua sendo uma mulher linda. Agora nós entendemos porque não há hologramas na Enterprise. O engenheiro-chefe disse que talvez eles tivessem algo a ver com os problemas, e o Pike diz para voltarem a se falar usando apenas telas. Nada de hologramas, parece que eles estão falando com fantasmas. O engenheiro-chefe da Enterprise nessa época chama-se Louvier, e o Capitão Pike que não teria um engenheiro-chefe que ame tanto essa nave quanto ele. Até o Scott via a borda, né? Gostei muito de ver o Sauriano interagindo mais. E ele tem 6 canais nasais. Ele acaba se tornando um certo humor involuntário. Mas a engenheira Nian foi incorporada à tripulação da Discovery assim do nada, que estranho, tá, mas tudo bem, é uma adição bem-vinda. Agora, aquela cena do tradutor universal ficou muito esquisita. Ninguém fala inglês ali, tão dependente do tradutor universal. A esfera afetou cada um e eles falavam em línguas estranhas, tá? Isso pra mim ficou muito estranho, talvez uma das coisas mais estranhas do episódio. Em termos de continuidade, os acontecimentos entre o primeiro e o quarto episódio correram até aqui em menos de uma semana. 55 mil anos-luz pra lá, 55 mil anos-luz pra cá, nada mal, não tinha forçando, mas tá, isso é uma série de ficção científica. Mas a engenheira Jet Reno tá de volta, viva! Aliás, uma ideia do nome pra ela era Denise, mas depois ficou só Jet. É uma homenagem à cantora Joan Jett. A dupla que ela forma com os Stamets, um provocando o outro, um humor sutil, gente, eu, em particular, adorei. Aliás, vale uma curiosidade, ambos os atores, Anthony Rapp e Tig Notaro, são ativistas da causa LGBT. Ela é lésbica e ele é queer. Nessa conversa entre eles, um pouco de discussão sobre tecnologia versus ecologia, de lítio versus motor de esporos, painéis solares e, pelo visto, Silver Tape não existe no século 23. Será que a 3M também sobreviveu? Não sei. Assumiram que o cabelo de Mary Wiseman é um caso à parte na série. Depois do choque, o cabelo em pé, pronto. É piada recorrente. Furaram a cabeça da Tilly, mas nem saiu sangue. Pô, e furaram na altura da têmpora. Foi estranho. Mas ela cantando Space Oddity do David Bowie, gente, foi muito legal. Ela junto com os Stamets, eu adorei. Sobre a esfera, há um episódio da clássica chamado The Doomsday Machine, que é um pouco o início desse episódio. Porque a gente tem ali um jogo de gato e rato entre a Enterprise e uma máquina alienígena capaz de destruir planetas. Outro episódio que me lembra da clássica é o Devil in the Dark, que também é da segunda temporada, que acontecem mortes num planeta de mineração, e depois vão descobrir que há um ser vivo lá, que esse ser vivo estava matando os mineiros. Eu já vi episódios assim de seres que queriam se comunicar porque estavam morrendo, no final das contas estavam matando quem recebeu essa mensagem. Eu acho que esse episódio tem muito do que Gene Roddenberry pensou para a Jornada nas Estrelas. Tem quem especula que a esfera seja da mesma raça do Viger, aquele ser poderoso lá do primeiro filme. Menos, gente. Como assim tem quem acha uma incoerência eles agirem assim, agirem diferente com a Tilly e o fungo multidimensional. Eu acho que são situações diferentes e eu compreendo o medo da Tilly. Lembre-se que a vida dela não foi lá muito fácil, mas a explicação do fim do motor de esporos é compreensível. A viagem pela rede micelial está matando seres que lá residem. Me lembrei de um episódio da 7ª temporada da Nova Geração, que um povo reclama das viagens no subespaço que está danificando o tecido do subespaço. E já há um precedente no futuro em Voyager, no final da 5ª temporada, no episódio que tem a USS Equinox. Sobre o Saru, quem deverão ser os Baú? Tem gente que diz que são Kelpians evoluídos. Outros dizem que é um povo que não se filiou à Federação. Tá, isso até minha mãe sabe. Mas quem são eles? Acho que nós veremos ainda nessa temporada. E por último, são só vocês que estão vendo no horizonte uma série ao estilo Star Trek Early Voyagers, com Pike número 1 Spock? Nos quadrinhos, a série teve 17 edições, saiu pela Marvel nos anos 90, também não deram nome para número 1. Nos livros, deram vários nomes para ela. Tenente, Comandante Robbins é um deles. Alguns chamavam de Una Chapel, dizendo que ela era a irmã mais velha da Christine Chapel, uma enfermeira que aparece a bordo da série clássica. Se derem um nome para ela, eu gostaria muito que desse o nome de Major, para homenagear a Major Barrett Roddenberry, que foi a primeira atriz a fazer a número 1. Segundo umas conversas que eu tive na StarCon, sim, eu vou falar da StarCon no episódio futuro, parece que construíram a ponte da Enterprise. Sendo um cenário que vão gastar 2, 3 milhões de dólares, eles não vão fazer um cenário desse custo para filmar uma cena e desmontar, né? Aí tem, mas ainda assim eu acho perigoso, porque eu acho que vai acabar afundando. Bem, essa é a minha opinião. Curiosidades. Caronte, na mitologia grega, é o nome do barqueiro que conduz as almas pelo rio Styx para o Hades, um dos mortos. Essa frase do título é um ritual que uma moeda é colocada na boca de uma pessoa falecida para pagar pelo seu translado até um dos mortos. Aliás, Caronte também é o nome da nave da Imperatriz no Universo Espelho, lembram? A número 1 pede um cheeseburger, fritas e molho rabaneiro no refeitório da Discovery. O molho rabaneiro é feito com pimentas rabaneiro, são pimentas mexicanas e muito, mas muito picantes. Olha, eu gosto de pimenta, mas eu não sei se eu encaro uma dessas. O tablet com as informações que a número 1 passa para Pike
que é idêntico aos tablets que vemos na classe, com a ordenança Rand entregando para o Capitão Kirk para ele assinar. Como eram informações sigilosas, ela fez questão de entregar em mãos. Bem, não há português na cena do tradutor universal pirano. Bem, a gente tem francês, norueguês, alemão, italiano, russo, galês, hebraico, espanhol. O painel fica em árabe, mas não está citado de línguas não terrestres. Klingon, andoriano, talsetiano. Deve ter mais alguma que eu estou esquecendo. A frase da Jet Reno, mas o que eu sei, sou apenas uma mecânica, não uma fazendeira, propositalmente lembra as frases do Dr. McCoy como eu sou um médico, não um assentador de tijolos, que vocês ouvem aqui no Dobra 9, lá no início na frase do episódio. A tripulação toda se coloca de pé em respeito ao Saru quando ele é levado pela Michael para os seus aposentos, a princípio para morrer. Os aposentos do Saru tem grama, plantas, tá aí, gostei, mas eu não gostei de ver o Saru sem camisa, bem alienígena. Alguém notou que o comunicador que a Reno desmontou era igualzinho o comunicador usado na série clássica? Pois é. Conclusão. Nota 9. Por que eu não dei 10? Porque eu sou professor. Professor é difícil dar 10. Olha, se o episódio ficasse um pouquinho maior, esse passou um pouco de 45 minutos. Talvez seria melhor para explicar alguns pontos, mas, gente, eu adorei. Para mim, até aqui, junto com o segundo episódio, os melhores episódios dessa temporada e alguns dos melhores episódios da série até agora. Quero ver mais Jet Reno, quero ver mais Pike, quero ver mais do Saru, quero ver o que aconteceu com a Tilly. Tem gente que reclamou, tem gente que diz que esse episódio foi o melhor da série até aqui. Eu só sei de uma coisa, eu adorei. E é isso, gente. Por aqui encerramos mais um episódio do Dobra 9, ficam nossos comentários, então recomendamos que você visite a Combo Conteúdo em www.comboconteúdo.com, material de excelente qualidade em podcast, snippets, vídeos, material, vale a pena ser visto. Aliás, colabore na nossa campanha para nós podermos comprar nossa nave classe Crossfield em apoia-se/combo, participe do financiamento coletivo que ajuda a manter o Dobra 9, toda a infraestrutura da Combo funcionando. Recomendamos também a sua visita em www.retrocomputaria.com.br, se você quiser ouvir o podcast que eu cometo com mais 4 mentes em baixa resolução falando sobre computação clássica, e Trek Brasilis em trekbrasilis.org, sem sombra de dúvida, o melhor site sobre Jornada nas Estrelas no Brasil. Fechamos por aqui, frequência e saudações erradas. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.